Voltando aqui para a segunda parte aqui da live com o Caio sobre defeitos de esmalte, tá? Para vocês que estão assistindo isso aqui depois no YouTube, é a segunda parte. Ele já falou sobre alguns defeitos na live anterior, tá? E agora ele tá. A gente estava falando sobre os craquelados, né? Que a gente vai fazer uma live com o Nelson Lixa também, vai explicar um pouquinho dos craquelados, que é um universo bem extenso, assim, tem muitos problemas que causam o craquelado. Eu vou chamar o Caio aqui de novo, o pessoal já está entrando. Prontinho. Voltamos. Segunda parte aqui para a gente. Aí, César, continuar. Isso. Tem mais um defeito só que a gente pode falar aí, já pode. Espera só um pouquinho para o pessoal entrar aqui para a gente falar. Tinha 160 pessoas, vamos esperar só um pouquinho. E aí, enquanto isso, eu vou avisando o pessoal que estava aqui que estava todo mundo preocupado se as lives vão ser salvas ou não estão sendo salvas. Eu aconselho vocês a entrar lá no canal do YouTube e a ver as duas outras lives que eu fiz com o Caio. Porque lá ele falou de viscosidade, tá? De aplicação dos esmaltes, essa questão da camada dos esmaltes que tem que penetrar na argila, a quantidade que tem que penetrar, temperatura de queima do biscoito, a temperatura de queima do... tudo isso foi falado na outra live. A gente está seguindo uma linha aqui de raciocínio para o pessoal ir pegando esse negócio na parte técnica, que foi... Primeiro foi a preparação dos esmaltes, que é muito importante vocês saber como preparar esse esmalte de maneira correta para ser utilizado, se você faz, se você compra pronto, em pó, tá, tudo bem. Depois a gente falou sobre queimas, curvas de queimas, né? E temperaturas, que também tem problemas que pode acontecer. Vários desses problemas que a gente tá falando aqui pode ser corrigido e deve ser corrigido em várias situações nesses dois primeiros processos. E hoje a gente tirou para falar sobre alguns principais problemas que a gente tem aqui no esmalte, né? E a gente estava falando agora de um do craquelado, que vai ficar um pouco para semana que vem para a gente conversar com o Lixa, com o Nelson Lixa, para aprofundar um pouquinho mais nesse universo do craquelado, porque ele é mais extenso e existe várias coisas que você pode fazer para tentar evitar ou corrigir, identificar, tudo mais. E também, agora o Caio vai falar sobre um outro problema aí para concluir essa linha de raciocínio de alguns problemas básicos que pode acontecer no esmalte, tá? O último é o escorrimento. Escorrimento. Então, o escorrimento, ele é fácil identificar esse defeito, que é uma gota, tá, que se forma na peça. Agora está muito na moda, essa gota fica meio que intencional, né? Mas quando ela não é intencional, aí provavelmente é a camada do esmalte que está muito alta, ou o patamar final de queima foi muito longo, ou a temperatura final de queima que foi muito longa, tá? Precisa identificar também se essa gota já não se formou antes do esmalte fundir. Porque se você esmalta a peça por banho ou por imersão e o esmalte está com uma viscosidade muito baixa, ou seja, ele está grosso, assim como se fosse um mel, essa gota ela não escorre, ela fica presa na peça e quando funde, a gota está lá. Então, aí nesse caso, para corrigir, você corrige a viscosidade do esmalte, acrescenta um pouquinho mais de água ou um defloculante, que o tripolifosfato de sódio funciona bem, para você mexer na viscosidade do esmalte. Isso. A gente falou na outra live, o pessoal que tiver curiosidade depois entra lá, que está bem explicadinho lá, o Caio falou direitinho sobre essa questão da viscosidade, deixou até os gráficos lá. Fala. Eu até lembrei, quando eu falei dessa gota agora que está na moda, que está intencional, eu lembrei que também está na moda uns esmaltes que dão aquele efeito do escorrido, do encolhimento. Que são uns esmaltes que no exterior eles costumam chamar de pele de lagarto. Então aí você consegue propositadamente esse efeito do encolhido. Tá? Vamos falar assim, ó,
É que você está falando encolhido, acho que 90% aqui vai entender se eu falar retração. Aquele esmalte que dá aquele retraído, né? Fica Aquele retraído. aqueles montinhos. Aí, então, César, aí esses esmaltes, eles usam uma quantidade grande de carbonato de magnésio, tá? Para você justamente mexer na viscosidade dele a quente. E também tem uma outra linha que segue, que já vai na preparação do esmalte quanto à secagem dele. Então, eles fazem com que o esmalte craquele antes de fundir. Tá? Eles entram com... Já experimentei. Então, aí eles têm uma linha assim de proposital. Mas aí é proposital, entendeu? Eles forçam esse defeito a aparecer. Eu acho que até uma temática legal depois aí, quem sabe, não sei, com você, com o Nelson ou com o pessoal, para a gente poder criar esse tipo de efeitos, né, no esmalte, para a gente dar dicas de criar alguns efeitos, carbeto de silício, alguns materiais que fazem esse tipo de encolhimento, igual você vende lá alguns produtos que a gente pode agregar nos esmaltes para dar alguns efeitos. Seria uma temática para a gente discutir uma live e conversar sobre esses efeitos, né? Escorrimento de bolha, legal. Eu já falei uma vez que na mão do artista tudo se transforma, né? Sim, então, sim. O que a indústria repudia e chama de defeito, o artista já olha com outros olhos e fala, é exatamente isso que eu quero. Então, legal. Por exemplo, no caso das bolhas, o carbeto de silício vai muito bem, porque um carbeto de silício, numa granulometria maior, quando você aquece, ele libera uma quantidade grande de CO2. Então, aí você pode produzir alguns esmaltes que tenham esse efeito de bolha proposital, que fique assim com a aparência igual de coral do fundo do mar. Sabe? Aí você tem outros sulfato de bário, você tem outros elementos que você pode misturar e fazer dos defeitos efeitos. Foi o que o Nelson colocou aí, defeitos que viram efeitos, mas é verdade. Desde que você tenha... É o que o pessoal estava comentando no outro grupo lá, que é uma pessoa, a gente estava conversando, aí ela falou assim, coloque um menita. Né? Tem alguns produtos, algumas coisas que a gente tem que ter uma base para a gente ter uma ideia para fazer esses experimentos, mas que dão uns efeitos muito bonitos, né? Eu acho que conversar sobre esse assunto seria legal. Uma dica que eu dou para todo mundo é que não importa o tamanho do forno, sempre tem espaço para pôr um corpinho de prova lá dentro. Então, por mais que você não tenha noção, você pode misturar 10% de alguma coisa no teu esmalte padrão ou na sua base e queimar para ver o que bicho que vai dar, entendeu? Então, a minha dica que eu dou é que se você não tem a menor noção do que você está fazendo, para pelo menos colocar dentro de uma outra peça para não escorrer na placa. Legal, tá? É isso aí. Então, se você não tem a menor noção do que pode acontecer com o carbeto de silício, beleza, ótimo, você não precisa saber. Mas você protege o seu forno, existem no mercado caixas refratárias até. Se não, você pode fazer uma peça, ou pega aquela peça sua que tem defeito, para pôr um corpinho de prova dentro, caso aconteça algum imprevisto, não estragar o forno. Mas eu aconselho todo mundo a fazer teste. Eu acho que a gente cria coisas novas quando a gente começa a fazer esses experimentos e chegar a resultados interessantes, né? Mas bem legal. E você estava falando, aí a gente já gosta tanto do negócio, que você estava falando do escorrimento, formar as bolhas, né? E aí a gente já deu sequência, mas você falou assim, né, que um dos problemas pode ser a questão da viscosidade do esmalte, a camada de esmalte na peça, né? O que mais pode acontecer essas bolhas, esses pingos, esses escorrimentos? Então, a gente pode brincar para fazer um escorrimento controlado, vamos falar assim, né?
Ou se eu quiser tirar, por exemplo, de um esmalte também, se eu não quiser o escorrimento, né? Se você não quer o escorrimento, é fácil. Você diminui a camada do esmalte, ou diminui a temperatura, ou diminui o patamar. Tá? Se você quer um escorrimento e quer que ele fique mais ou menos controlado, você vai brincar com a camada, você vai brincar com a temperatura, o patamar e a viscosidade do vidro derretido. Alumina diminui a viscosidade do vidro quente. Claro, por. Voltou? Voltou. Tá funcionando. Então, a alumina, ela diminui a viscosidade do vidro quente. Então, você consegue transformar um esmalte que vai escorrer e lavar para um esmalte que, de repente, a gota desce bem devagarzinho. Tá? Então, a alumina você pode entrar com caulin, argila ou o próprio óxido de alumínio junto para você mexer nessa viscosidade do esmalte. E aí você aplica uma camada na outra e você pode, para primeira teste, vamos falar assim, você está testando. Você coloca esta peça que você vai testar na altura do visor do forno. E aí você controla o escorrimento ao vivo. Para você saber quanto tempo de patamar ou qual a temperatura máxima que você vai chegar para que essa peça não escorra demasiadamente. Isso é difícil. Tá? Tem uma outra dúvida, teve um pessoal que mandou alguma coisa sobre... Fala aí, professor. Alguém mandou alguma coisa sobre carbeto de silício, né? Sobre a malha. Isso. Qual é o efeito vulcão, né? Que é aquele lá, carbeto de silício, e qual malha que usa para dar esse efeito, né? Qual a espessura do material, né? Vamos dizer assim, a granulometria do material. Então, o carbeto de silício a gente usa. A mais fina que tem é a malha 325. E aí essa dá bolha bem miudinha ou quase não dá bolha. E os mais grossos, malha 100, por exemplo, para dar bolha. Alguém mandou uma mensagem dizendo que aumenta a viscosidade. Não, o Bita, ela aumenta a viscosidade, ela deixa o esmalte mais fluido. O Nelson colocou aqui agora, o Albita, ele aumenta a viscosidade. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, vamos lá para as perguntas aqui já, pessoal. Quando o esmalte branco e depois no forno, algumas partes ficam amareladas. Quando ela esmalta com esmalte branco. Provavelmente, aonde ficou amarelo, pode ser que tenha uma temperatura diferente, tá? Porque o esmalte branco, dependendo do esmalte branco, se vai titânio, o titânio ele amarela se passa da temperatura. Então pode ser, por exemplo, tem que observar aonde que ele está ficando amarelo. Se é perto da resistência, não é, ou se é uma marca de dedo, porque... Eu tenho um esmalte, não é meu, esse aqui é do pessoal do 2 lá de Cunha, mas é um esmalte de titânio, e você vê que ele é amarelado em alguns pontos dele, né? César, às vezes, por exemplo, se você compra uma peça, ou você faz de barbotina, mas você compra de alguém que fez de barbotina, aí você esmalta de branco e um pontinho daquela peça ficou amarelo. Aquilo é porque o molde de gesso está queimado do silicato de sódio. Então, ele está queimado do silicato de sódio e ele vai reagir com o esmalte ali. Não tem como consertar e só vai deixar de ficar amarelo com marca se trocar o molde. Não adianta lixar, não adianta nada. Ele queimou e geralmente é onde você enche o molde. Porque o ponto fica exatamente onde a massa cai quando você joga com a caneca. Você joga com a caneca e aquele ponto onde a barbotina pega, que geralmente é ali que queima
com o passar do uso, né? E aí aquilo não tem conserto. E você pode, o único jeito daquilo não ficar amarelo é você esmaltando, por exemplo, de preto. E aí, se você comprou a peça de alguém, esmaltou e ficou amarela, provavelmente você fala para essa pessoa para ela trocar o molde, se for esse problema, se for um ponto ali, sabe? Não é uma mancha. E geralmente a característica fica aonde você enche o molde. Essas variações, quando você tinha falado antes de temperatura, acontece muito também em forno a gás e forno a lenha, né? Porque você não tem muito controle da distribuição de calor, né? Aí altera a composição. Sim, mas aí é uma faixa, né? Ela fica queimada num pedaço da peça. E não é muito nítido assim. É como a gente estava falando aqui, né? É igual a pessoa colocou essa dúvida pontual de uma coisa que ela estava fazendo. Aí se tem que, igual o Caio falou, várias opções aqui que pode estar acontecendo com a peça. Aí é a hora de identificar o método de produção da peça, identificar o método que está sendo, que esmalte que está sendo utilizado, que forno que está sendo utilizado, identificar o problema para poder achar a solução, né? Então é difícil. Por isso tem muitos livros, né? Tem muitos livros que dão essas dicas para a gente, mas é muito difícil você ser pontual para você achar que você tem que procurar primeiro o problema. E falando em livro, daqui a pouco tem o sorteio do livro que tem todas essas dicas lá nesse livro, né, cara? Exatamente, o sorteio do livro. Nosso livro de cerâmica. Ô César, deixa eu observar assim, geralmente os esmaltes de baixa temperatura e os esmaltes comerciais, eles não dão problemas assim. Eles não dão problema. Geralmente o problema está no processo. É impossível de você comprar um esmalte transparente e quando queimar, por exemplo, ele ficar azul. É impossível. É impossível que o esmalte que você compre comercial, você aplica na peça e ele dá esse encolhimento. Dentro do processo industrial, né? É o processo. Né? Os esmaltes todos já passaram por testes e alguns dos defeitos, César, eles não vêm junto com o esmalte. Não. É mais na questão da aplicação, do preparo, da argila, de todas essas outras etapas, né? Que pode estar acontecendo, que a gente precisa ficar de olho. Por isso que, assim, gente, eu já vi muitos casos, assim, de pessoas que perguntam, né, para o fabricante do esmalte, aí tem uma resposta que o fabricante está tentando identificar no seu método qual é o problema. Porque ele acredita que no método do esmalte, porque, assim, ele passou por etapas, ele está vendendo aquele lote, porque não é um pequeno lote de esmalte, não é uma grande quantidade de esmalte que já foi testada, já foi verificada, então, dificilmente. Só que tudo tem variações, né? Desde que saiu dali, o tipo de forno que você está queimando, o tipo de peça de biscoito que você está colocando, o esmalte, tipo de temperatura, tem muitas variações. Então, por isso que o fabricante sempre joga para você e fala assim, ó, reveja os seus métodos. Isso não é uma questão que a pessoa está sendo mal educada, está sendo coisa assim. Não, é porque fica muito, muito difícil para ela, como vendedora em grande escala, poder falar num defeito pontual seu. E aí, muitas vezes, é difícil de identificar esse defeito. Alguém perguntou aí, César, qual o esmalte branco de alta que eu recomendo lá na loja que fica mais branco? Isso. Eu tenho o esmalte branco de alta temperatura que é vendido para a indústria de sanitário. Então, é o branco usado para fazer sanitário. Ele é um branco. Agora, tem muita gente que usa o esmalte branco de baixa temperatura em alta temperatura. Ele queima também, não tem problema nenhum. Só que ele tem mais chance de ficar amarelo, porque ele não foi feito para temperatura acima de 1.200 graus, entendeu? Então, aí, se você queima em alta, só queima em alta, compra um esmalte branco de alta. Mesmo porque eu acho que ele é até mais barato do que o de baixa. Perguntaram aqui sobre o carbeto de silício, se ele é tóxico. É tóxico ou não? Não. E também perguntaram se eu recomendo o patamar final de queima. Patamar de resfriamento.
Ela não precisa fazer patamar de resfriamento. Geralmente, esses fornos comerciais eles já esfriam numa velocidade bem adequada. O que eu não recomendo é que se abra o forno acima de 200 graus. Aham. Quanto à esmaltação de pincel, marcado, pincelado mesmo. Isso aí já é uma questão de aplicação, né? Ela está perguntando quando que, mesmo depois da pincelada, após as queimas, fica com marca de pincel. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, né, cara, que eu achei que é interessante, também faz parte das correções, que é sobre, por exemplo, eu como faço imersão, pode acontecer um problema que é assim, eu não agitar direito o meu esmalte, né, ele decanta, e eu vou fazer aquela esmaltação lá e a material do esmalte já está lá embaixo, né? Eu não pego. Eu não sei no pincel se isso também pode acontecer, porque eu Sim. faço muita imersão. Sim, o que pode acontecer é que você vai ter um esmalte com a granulometria. Primeiro que você vai ter uma parte do seu esmalte que está no fundo, tá? Se esse esmalte for um esmalte de baixa temperatura, vamos falar assim, vai, César, ele é um esmalte de baixa temperatura. Aí você sabe que a composição dele é a mesma. Então o que ficou no fundo, você só acabou aplicando na peça um esmalte com uma granulometria mais baixa, uma densidade mais Sim, baixa, sim. e uma granulometria mais baixa. Aí que defeito você pode ter? A peça ela vai chupar muito mais esmalte, você vai fazer uma interface que a parte de dentro vai ter muito mais esmalte que a parte de fora. E isso Interessante. quando você queima, você pode ter o lascamento, você pode ter até o lascamento da peça, o lascamento do esmalte, você pode ter uma superfície áspera, porque não sobrou quase esmalte do lado de fora, tá? Agora, se isso acontecer num esmalte de alta, num esmalte cru, que você mistura o Cru. quarto, o seu despato, pode ser o quê? Que o que está boiando seja só caulim, O mais que é o leve, né? que é o mais leve, que dissolve mais na água. E então, aí o que você aplica na peça é um esmalte de composição completamente diferente daquela que você tem, e aí você pode ter os defeitos mais variáveis do céu. Travou, E travou. fica. Voltou, Voltou? Quando alguém voltou. aplica o esmalte com o pincel e fica a marca do pincel, provavelmente você vai ter que trabalhar numa preparação diferente. Então você tem que deixar o esmalte um pouquinho mais encorpado. Agora travou mesmo. Parou no encorpado. Travou para mim, travou para vocês também, caiu. Vou esperar para ver se volta aqui. Tá voltando. Acho que é a conexão, a internet aí. Não, tá travado ainda, cara. Talvez a gente saia e entre. Não, travou, travou. Voltando. Voltou, voltou. Voltou. Então, aí, Não, com o pincel. calma, calma aí. Tá ruim. Espera aí. Espera. Vou sair e vou chamar de novo, tá? Vai, que eu vou chamar ele de novo. Só esperar ele voltar. Não. Realmente a internet travou lá, gente. Mas não sai não, que nós vamos sortear o livro daqui a pouco. Deixa eu ver quanto tempo tá indo. Já tem tempo ainda pra gente discutir, fazer mais umas perguntas pro Caio. Pronto, vou chamar ele aqui. Opa, Melhorou? voltou. Melhorou. Então, eu estava falando de pincel, defeito Isso. do pincel. Aí você tem que fazer o esmalte mais encorpado
E geralmente, se você diminui um pouquinho a quantidade de água, coloca um pouco mais de CMC, você faz com que o esmalte deslize melhor sobre a peça, para você poder dar 3 demãos, uma em cada sentido, para poder ficar o mais uniforme possível. Legal. Essa é uma dica e lembrando o pessoal que o Caio falou sobre essas questões de viscosidade e CMC na outra live. Aí o pessoal quiser tirar dúvida lá também, depois pode dar uma olhadinha lá. Tinha perguntas aqui, deixa eu ver aqui. O pessoal colocou aqui, travou, aí veio um monte de pergunta aqui, eu perdi. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar uma aqui. Eu tinha achado interessante. Pincel errado também traz esse problema, o Lixo colocou, se você usar o pincel errado. Existem uns pincéis, existe um pincel, César, que eu vendo lá na loja, que ele a ponta do pincel é um mousse é uma espuma. Sim. É uma espuma, é excelente. Aquele pincel, para quem não tem muita habilidade, ele deixa uma camada muito boa, assim. Eu, Caio, só uso ele porque eu não sei passar direito, né? Mas é um pincel, chama pincel com ponta de espuma, mousse, alguma coisa assim. Mas é excelente. Se ligar lá e perguntar pincel mousse, você vai saber responder. Sim. Com ponta de espuma, lá tem vários tamanhos, é sensacional. Viu, Nelson? Você precisa usar ele, viu? Deixa eu te perguntar um negócio. Perguntaram aqui se você indica algum esmalte / frita que você acha que é mais estável, que é mais, não sei, talvez o que a pessoa estiver buscando, mas o que você indica? Tem algum aí que você indica para o pessoal utilizar? Craquelado, não sei se... Olha, o esmalte 001 que eu vendo lá na loja, ele é muito bom tanto em baixa quanto em alta. Ele vai até, o range dele é bem grande, ele vai de 1020 até 1200. O 096, por exemplo, ele funde numa temperatura mais baixa, ele é excelente para 1000 graus, mas ele escorre muito em alta temperatura. E ele também tem uma faixa a 1050, 1100 mais ou menos, que ele costuma ferver. Agora, precisa ver o que a pessoa está querendo mesmo. Se é um esmalte de alta temperatura, tem alguns esmaltes que são comerciais de alta temperatura que não dão chabu nunca, que vende lá na loja, é o 003, se não me engano. Não dá chabu nunca, fica transparente sempre, é muito bom. Mas em alta temperatura você tem todas as outras opções de esmaltes crus, né? Com feldspato, quartzo, calcita e kaolin, que também não costumam dar muitos problemas. Saber, mas esse 001 da Arte Brasil é muito bom aí. Aí se não quiser queimar 1000 graus, ou se o ciclo for muito rápido, aí você tem que amolecer ele um pouquinho, botar um pouquinho mais de fundente, porque ele foi feito assim para queimar 1050 mais ou menos. Deixa eu dar uma sugestão aqui para o Caio já, porque eu vi que você estava falando que você estava querendo fazer umas lives lá na Arte Brasil, né? Não sei se é você que vai fazer. Alguém deu a ideia. Ah, é? Então, porque eu estou vendo aqui um monte de questões, de perguntas que é pertinente ao trabalho do Caio lá e aos materiais que o Caio vende lá, que é sobre alguns esmaltes que compraram aí com você, algumas coisas do tipo. Eu acho assim que é complicado para a gente entrar aqui nesse assunto agora, porque senão fica muito pontual e não é geral para a galera que está assistindo. Então, se uma hora o Caio quiser fazer uma live lá de tirar dúvida com material, ferramentas e coisas... falar nisso, aqui, ó, que o Caio mandou aqui para mim, mandou hoje aqui. As faquinhas que ele tá fazendo lá. Adorei o presente aí, vou usar bastante essas plaquinhas. Eu acho que isso é legal pro pessoal depois, talvez se a Arte Brasil topar fazer aí, fazer um tira-dúvida de ferramentas, de material e coisas assim. A gente faz uma live também, eu e você, porque você tem mais na prática do que eu. Porque eu falei, a faquinha serve para quê?
e inventaram para uma coisa, mas o artista, na mão do artista, né? Então, às vezes, talvez faz uma em parceria. Ô, César, Legal. alguém falou alguma coisa de 0,93? O 0,93 Isso. saiu de linha. Tá? Saiu de linha. Saiu de linha, não existe mais. Para alguém que está assistindo aí também, nós contratipamos e estamos vendendo agora o 3134 da Ferro e Lâmina. Tá? 3134 da Ferro? Então, se alguém tem alguma fórmula que vai o 3134, a gente já tem lá para vender. Aí, daí o pessoal está falando, aí você ensina a usar a mufla, um transparente estável de alto, o Caio já falou aqui, que tem alguns, né? O branco brilhante de baixa está soltando na terracota, Então, aí já é uma questão... Então, mas se solta na terracota, tem dois, pode ser, que a porosidade do biscoito está muito baixa. Então, o esmalte não está aderindo na peça. Isso é comum com terracota acontecer. O esmalte ele não penetra na peça porque o biscoito não está sinterizado, vamos falar assim, mas ele está com uma porosidade muito baixa. E aí o esmalte não penetra dentro da peça, ele fica só pelo lado de fora. E aí ele lasca. Isso também... Tem que ver o lascamento. Se ele lasca, e você consegue segurar um pedacinho na mão, pulou fora, é dilatação. Se ele lascou e fez que nem você falou, caiu na prateleira do forno e derreteu, é porque provavelmente ele soltou antes de fundir. E aí é aquele negócio de aderência na peça. Ele pode não estar aderindo na peça, você entra com um pouquinho de bentonita nele que ele adere na peça. Legal, isso é uma aderência na peça. O Cléris fez uma pergunta, vou te passar aqui, mas uma colocação sobre essa questão aí também entra na questão de queimar de biscoito, né, Caio? Porque muitas vezes a pessoa está queimando várias massas no mesmo biscoito e muitas vezes uma massa talvez seja mais interessante, um biscoito um pouco diferente para ela, né? Exatamente. Ou você abaixa um pouco a temperatura de biscoito. Por exemplo, eu acho que 900 graus está ótimo. Agora, se a terracota a 900 graus está com a porosidade muito baixa, aí realmente você pode continuar queimando a 900 graus, mas queimar um pouco mais rápido, talvez. Diminuir a velocidade de queima. Aí você aumenta um pouquinho a porosidade sem ter que mexer em tudo. O Clélis perguntou aqui, mas você já tinha até falado, quando o esmalte craquela antes de ir para o forno, você já falou de alguns problemas que pode estar acontecendo, né? De coisas, acho que já explicou bastante. Se ela não escutou, o Cléris, pôr um pouco de bentonita, você tem que melhorar a aderência do esmalte, na peça. Então, você entrando com um pouquinho de bentonita, pode resolver o problema. Isso se o biscoito tiver bem queimado, bem direitinho, porque às vezes o esmalte está rachando da peça por culpa do biscoito. O biscoito com uma porosidade muito baixa. Tem uma pergunta aqui, mas ela é mais específica, eu não sei se está. Por que depois de queimar alguns esmaltes fica uma mancha escura na peça? Difícil de entender o que é a mancha escura, né? Pode ser um monte de fator, só vendo a peça mesmo para poder dar uma analisada. Por isso que ela fez a pergunta várias vezes, eu nem coloquei porque é uma coisa que, tipo, se a gente tivesse a opção de mandar a foto aqui, seria interessante, né? Porosidade 15% está ótimo. Olha, coisa boa, 3134, a frita de esmalte do Estúdio Neves, compartilhou semana com a gente. Interessante. 3134 substitui a 0,96, estão perguntando aqui. A 3134 é de baixa. 3134 substitui a 0,93. Agora você deu a deixa, agora você vai ter que falar da 3134. Ela é uma frita, César, que tem uma composição um pouquinho diferente e ela não queima numa temperatura tão baixa quanto a 0,96, nem tão alta
como a 0,93, entendeu? Ela queima, é intermediária, ela é mole, mas é principalmente que o range dela é maior, então ela funde numa temperatura mais baixa. Ela tem uma amplitude de derretimento maior. Essas fritas, César, essas fritas, elas dificilmente têm um esmalte, que depende do boro em tantos por cento ou do cálcio a tantos por cento, porque esse cálcio faz diferença na cor. Dificilmente. O que muda muito é o range mesmo. É que essa frita funde ela funde ou ela escorre numa característica diferente da outra. Por isso que eles recomendam uma da outra. Às vezes é questão de dilatação também, tá? Mas num esmalte de alta, uma fita dessa não entraria para corrigir dilatação, não. Temperatura funde, mas... Gente, a 31, 34 que o Caio está vendendo, essa frita da Ferro, é interessante vocês, se tiver curiosidade de estudar, a Ferro tem uma linha de fritas, é muito utilizada, né? E tem muitas literaturas sobre elas, tem formulações, tem análise química, tem muita coisa que dá para vocês estudar sobre essas fritas. O maior problema que tem quem formula esmalte aqui no Brasil e depende de achar a composição de uma frita exata, que o Caio estava falando, se interfere ou não, para você fazer cálculo de Singer, aquelas coisas, tudo, para você chegar nesse ponto, é que algumas fritas a gente não tem essas análises, principalmente as industrializadas. A da Ferro, muitas delas tem, né? É facinho de você achar na internet essas análises. Assim, não estou falando que é exato, mas dá para você fazer um cálculo em cima, né? Mas a Ferrenama diminuiu muito a linha dela de fritas aqui no Brasil. Sim. Até fechou umas fábricas lá em... assim, é normal no mercado. E o que é certo mesmo é você compor. Então você vai pegar a 0,96 com mais o fundente X da mesma marca e você vai compor uma frita que tem um comportamento similar àquela importada, Penco, Amaco, que você quer. Mas o que eu quero deixar claro para o pessoal entender é que dificilmente, num esmalte de alta temperatura, dificilmente aquele teor de cálcio ou aquele teor de boro que tem a frita vai fazer uma diferença enorme, entendeu? Você tem características diferentes de comportamento em função da matéria-prima, mas não que isso vai influenciar na cor final. No esmalte azul, por exemplo, se a fita tem boro, ou se a fita usa um outro fundente sódio, por exemplo, vai ficar azul do mesmo jeito. Tá? Não é aquele percentual de frita de baixa que vai dar grandes diferenças. É só você achar um outro produto nacional ou mandar para mim que a gente consegue equalizar e fazer um negócio igual. Isso é legal. É legal. O pessoal que está estudando aí, que está na parte que precisa de alguma frita, é interessante ter essa opção. César, teve alguém que perguntou como é que faz para ajustar o biscoito, a porosidade do biscoito. Aí eu recomendo que assista a live da semana passada, que eu dei como calcular a porosidade da peça. E aí essa pessoa pode calcular a porosidade da peça que ela está usando para poder... aliás, se ver a live da semana passada, vai poder entender isso. Uma coisa aqui que perguntaram aqui, que é interessante, que você tinha falado sobre esmalte ficar leitoso. Mas aí a pessoa colocou assim, meu esmalte fica leitoso em terracota. É porque existe uma questão da composição da massa também, né, Caio? Que interfere junto com o esmalte algumas vezes, né? Às vezes. Tem esse problema, né? Às vezes sim. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, usa uma massa branca e a terracota. E fala, só fica leitoso na terracota. Não, fica leitoso nos dois. É que a outra, como tem um fundo branco, você não percebe. Eu não enxergo. E na terracota, por ter fundo escuro, é muito mais fácil de você perceber que ela está leitosa. Se o esmalte transparente está leitoso
você tem que colocar um pouco de fundente nele para que ele tenha mais transparência, ou, primeiro de tudo, você tem que verificar se a camada de esmalte que você está aplicando não está muito grossa, porque daí ele fica leitoso mesmo. Legal. Olha, gente, tem... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esmalte transparente. Eu acho que foi essa. O 0,96 não saiu de linha, né? Não. Perguntaram por que é difícil falar de esmalte de produto que saiu de linha, né? Porque eu acho que difícil que saiu, né? Linha para uma questão mercadológica. Então você tem que ter uma procura muito pequena e não compensa mais produzir, e a indústria consegue facilmente se adaptar com outro produto. E ela se adapta com outro produto. Às vezes sai de linha por questão de custo. Então, vai alguma matéria-prima de algum fornecedor que fica muito caro produzir, como o pessoal opta por custo mais baixo de outras coisas, muda, né? E a concorrência aqui no Brasil, gente, ó, quem está ouvindo, hein? A concorrência aqui no Brasil é forte. Você não tem só a Ferrenâmel, não. Você tem vários colorifícios no mercado, e a maioria dos colorifícios, eles não produzem esmaltes para mim ou para você. Eles produzem esmaltes para os fabricantes de piso e para os fabricantes de sanitário. Então, são eles que ditam o mercado. Se um dia, por exemplo, marrom entrar na moda, o preço do marrom cai porque todo mundo começa a produzir marrom. Eles que ditam. Então, a gente tem que acabar usando os produtos deles. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Qual seria uma boa base transparente? Já falamos, para substituir o 0,93. Olha, como calcular? Pode usar o 001, que eu vendo lá na loja. Pode usar o 001 no lugar do 0,93, que eles são muito parecidos, são similares. Como se calcula a dilatação da massa cerâmica e do esmalte? Bom, isso aí, para calcular, você usa um aparelhinho chamado dilatômetro. Então, aí você faz uma barrinha pequenininha, quadradinha, perfeita, coloca dentro desse aparelhinho, aperta um botão e ele calcula. Aí o problema é o aparelhinho. Geralmente, todos os colorifícios e algumas indústrias cerâmicas grandes têm esse aparelho para eles usarem, para eles fazerem as adaptações dos esmaltes, né? E aí a gente tem amigo, a gente pede, e dilatação de esmalte não é segredo, tá? Dilatação de esmalte, a gente telefona e o cara te manda. Análise química é outra coisa, mas dilatação é fácil. A dilatação das massas da Pascoal a gente fez uma vez, mas a gente precisa fazer sempre, porque o certo era fazer de um lote para o outro, né? Mas a gente fez uma vez lá e deu abaixo desse número que eu dei para vocês aí. Tá. Não, legal. Mas o pessoal tem essa noção. E aí também, gente, os ceramistas, quem faz esmalte, porque assim, a gente estava falando de correções na dilatação, porque, por exemplo, igual o Carlos falou, se você produz a sua argila, você pode tentar corrigir essa dilatação na massa, mas são muito poucos que fazem suas argilas, compram pronto. Aí, tentam corrigir essa dilatação no esmalte. A gente vai conversar com o Nelson sobre essa questão. É mais fácil. Mas aí existe aquela questão também que muito ceramista faz muito nesse negócio do visual, né? Tentar chegar ao esmalte para dar essa tirada desse lado. César, eu escutei uma vez do Silvio Silva, da WR do Rio de Janeiro, ele falou para mim o seguinte: o que você acha mais fácil, Caio?
É puxar o piano para perto do banquinho ou puxar o banquinho para perto do piano. É. Quando a gente falou de corrigir dilatação de massa ou de esmalte, entendeu? Então é muito mais fácil você corrigir o esmalte do que corrigir a massa. Sim, com certeza. Eu acho que é isso aí. Aqui, ó, então, já colocaram duas perguntas, você já responde aqui. Sobre o 001, sobre questão de utilitário. Tem chumbo? Utilitário. E perguntaram também se o estrapato existe ainda. Existe ainda. É. Pode ligar lá que existe o estrapato. Legal, show. E é isso, gente. Eu acho que a gente falou de bastante assunto aqui. Caio, posso falar do negocinho? Vamos sortear o livro. Posso falar do negócio que você me deu aqui? Lógico. Você mandou aqui para mim? Então, ó, os Caio me mandou aqui novidade aí para vocês aí, ó. A Pascoal vai estar lançando agora, né, Caio? Vocês estão em fase de teste aí final da terracota. Fala um pouquinho dessa terracota que você me mandou aqui, que ela é um pouco diferente aí do... Essa terracota, César, ela demorou, acho que quase mais que um ano para ser feita. Porque a jazida que a gente compra terracota, que a gente compra argila que faz a nossa terracota, ela está fechando. E ela já havia avisado a gente estava procurando uma argila que queimava numa característica que a gente gostaria, né? Inclusive, a gente quer que ela queime em temperatura mais alta do que a antiga. Então a gente pesquisou muito, acho que foi mais de um ano e meio que a gente demorou para chegar nesta fórmula aí. Aí a gente fez uma série de testes em laboratório primeiro, e esse lote que está com você, César, é o primeiro lote semi-industrial. Então a gente fez uma amassada, a gente fez 300 quilos, que a gente não vai vender para ninguém. A gente está realmente usando para testes, a gente está entregando para alguns clientes, e é possível que a gente faça alguma modificação no processo de fabricação ainda, mas a base dela, a cor, vai ser isso aí, César. Legal. Não, show de bola. A gente não tem tanto tempo para chegar nessa argila, porque a gente não procura só uma argila que tenha a característica que a gente quer. A gente tem que achar isso e depois a gente tem que investigar. A gente tem que analisar o fornecedor, porque isso aí não é uma coisa que se amanhã o cara aumenta o preço ou ele para de produzir, eu compro do outro. Então, o que a gente demora muito é para saber de reserva, se o fornecedor é confiável ou não, para depois começar a testar as argilas. E a gente demorou muito tempo para chegar onde a gente chegou, que é nessa argila aí, e eu espero que esteja no gosto de todo mundo. Isso aí, vamos testar ela aí, vamos ver como é que ela vai ficar lá nas minhas queimas. Tá? A princípio, é para até 1250 graus. A princípio é para isso, tá? Quem quiser queimar mais do que isso, o César vai queimar mais aí, porque ele usa. Vou não. Depois ele... A temperatura de queima não é mais que isso, não. Depois a gente vai vendo aí, tudo isso aí, em breve. O quanto antes a gente tiver a resposta de todo mundo, a gente já vai botar ela no mercado para ele. Por enquanto, ainda tem da antiga. Show. Legal. Vou testar ela aí eu vou mostrando para vocês. Gente, ó, quem quiser agora, quem estiver aqui com a gente agora, nesse momento aqui, assistiu até agora, vai dando um joinha aí rapidamente. Quanto mais joinha conseguir der, eu vou sortear alguém aqui. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre a terracota, vocês conversam lá com o Caio e quando ele estiver lançando, tá? Travou não, o Caio que ficou estátua lá, gente, só para mostrar o livro. Então, eu vou sortear o livro. Então, vai dando joinha aí, porque eu vou sortear o livro, tá? Naquele mesmo esquema lá que a gente fez, subindo e descendo. O livro é muito bom, quem não tem esse livro, vale a pena comprar, livro da Aucleres, esse livro aí são manuais aí para o pessoal ter em casa, então vale muito a pena. Vamos fazer diferente? Fala. Quem for sorteado, eu ainda mando o livro com dedicatória, minha e do meu pai.
Aí, ó, viu? Vai ter para sempre. O meu não tem dedicatória, não, viu? Ah, Mas eu só quero. pra... Vamos lá, gente. Vamos sortear o livro aí, hein? Já deram o joinha? Vai ser só para quem tiver aqui. Vai ter que... O ganhador vai ter que falar que está aqui ao vivo agora. Se não tiver, não vai contar. E da última vez eu fiquei chateado por conta disso. Então vamos lá. Sem demagogia. Vou apertar aqui. Ó, La Cerâmicas. Ou IA Cerâmica, ou Underline Cerâmica. Eu vou escrever aqui embaixo. Eu não sei se é lá ou IA. Tá aí com a gente? Deixa eu ver. É assim, ó. Reconectando, desculpa. Voltei. Lá. Underline. Aí depois você me manda o endereço para me pôr no correio, César. Tá, eu vou ver se ela tá aqui. Se essa pessoa tá aqui. Cerâmicas. Se não tiver, a gente sorteia de novo. Tá aí? Deixa eu ver. Fala aí com a gente aí, ó. Não sei se é lá cerâmica ou IA cerâmica. Aí, apareceu. Tá dizendo. Apareceu aqui? Passou aí, A César. Isoleta tá falando, tá aqui. Tá. Tá aqui, já respondeu. Legal. Beleza, depois me manda então um oi lá no direct no Instagram para a gente pegar o endereço e eu passar o endereço pro Caio aí para vocês, para ele poder enviar lá, para o Caio enviar lá pro pessoal. Deixa eu ver aqui, é isso aí, legal, beleza. Então, tá valendo. Aí a gente vai, então, gente, falar com o Nelson a semana que vem aqui sobre o Caquelado. O Nelson vai representar o Caio nesse horário nobre que o Caio está discutindo com a gente. E a gente vai conversar com o Caio aí para a gente ver se a gente faz um outro assunto aí ou segue na linha. Eu não estou pegando, amor, tá passando muito rápido. O que ela falou? Sabará? Mariana pegou que é de Sabará. Tá Legal. bom. Sem problema. Olha. Show. César, Legal. obrigado. Eu que agradeço, Caio, mais uma vez aí, muita coisa bacana, muita coisa legal. Gente, eu acho que é uma live para ver e rever várias vezes aí, para vocês encontrar o ponto, tá? De referência. Então, é isso aí. Fala aí, Caio. Olha, só para agradecer, e quem quiser, tiver alguma dúvida que eu deixei para trás ou não respondi, ou fala com o César, ou fala no Instagram da Arte Brasil, que a pergunta chega para mim, aí a gente dá um jeito de responder. O Isso. pessoal, Perguntaram onde compra o livro. na Arte Brasil, na Pascoal, tem na Casa do Ceramista, acho que tem na WL do Rio de Janeiro também, tem no Armazém das Artes em Minas, tem em tudo quanto é lugar. Se não tiver, é só mandar. Tá. Legal. O pessoal que está falando aí, tirei print, publiquei lá nos stories, então a gente decidiu depois que não ia dar, porque tem muita gente que não tem essa habilidade que muitos aí têm de tirar print, não sabe fazer isso, então ia ser injusto com o pessoal, mas aí ele só decidiu por conta disso, tá, gente? Seria super legal e agradeço vocês, quem tiver essa iniciativa de dar um print aí na live e divulgar lá, isso aí é muito bom pra gente. Tá bom? Caio, brigadão aí, cara. Muito obrigado mesmo pela Se cuidem, fiquem com Deus, a gente se fala depois aí. Tá certo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, gente, legal. Obrigado aí vocês que ficaram com a gente até agora aí. Muita informação bacana aí que a gente aprendeu com o Caio e a gente ouviu. Eu sei que, assim, muitas vezes parece um monte de coisa, mas vai ter essa opção. A gente vai deixar as lives lá, como as outras vezes, está gravada lá. Quem não viu, aconselho ir lá dar uma olhada, porque ele falou desde o princípio da parte do forno, tá? Da preparação de esmalte, corrigir o esmalte, densidade, viscosidade, CMC, tudo isso. Então é legal de você ver. Aí depois ele falou de curva de queima, temperaturas de curva de queima, e hoje ele falou sobre esses principais defeitos e correções de esmalte. E a gente vai fazer com o Lixa na quinta-feira,
Sobre o craquelado, a gente vai conversar um pouquinho. O Lixe entende muito dessa cara e a gente vai dar muita dica bacana aí para vocês. Sobre o livro, chama Nosso Livro de Cerâmica. Nosso Livro de Cerâmica, tá? Aí vocês podem entrar em contato com o pessoal da Arte Brasil, da Pascoal Massa, as lojas de cerâmica, igual ele falou, do Sul tem, Casa do Ceramista, no Rio de Janeiro, não lembro mais com os nomes, mas vocês encontram o livro, chama Nosso Livro de Cerâmica, tá? Vocês podem achar o livro lá, eu tenho, muito bacana. É um livro que fala de muita coisa técnica, principalmente essas coisas que ele discutiu hoje sobre esses defeitos, tem lá no livro para você aprender a fazer esse tipo de correção. Tá bom, gente? Valeu mesmo, muito obrigado aí. O pessoal que ainda está aqui comigo. Depois entra em contato comigo, a ganhadora do livro aí, para a gente combinar direitinho aí para onde vai o livro, tá? E quem ainda está aí comigo, quiser daqui a pouco assistir a live lá, o Lourusso hoje vai fazer live também, tá? O pessoal que está fazendo live aí durante a semana, se quiser me mandar para mim, para anunciar aqui, eu anuncio durante também, até esqueci, mas eu não tinha nenhum nome. E eu agradeço vocês de coração aí por estar aí com a gente. Eu acho que foi no YouTube e não encontrei. Gente, Instagram, entra no meu Instagram, no meu perfil, César Augusto Barbosa, perfil César Augusto Barbosa, clica lá no link que está lá na bios, perfil, lá no perfil na bios, está lá, link.tr.barra Ateliê de Cerâmica Barbosa. Clicou no link, o primeiro link lá do link está lá, canal do YouTube, lista de lives, tem todas as lives lá, tá? Só não tem ainda a live de ontem, que eu ainda não subi, vou subir agora, e a do Caio só vai ser colocada lá amanhã, tá? Não confunda. As lives do dia só é colocada no dia seguinte, depois da próxima live, tá bom? Então é lá, no meu perfil, lá no meu perfil do Instagram, vocês entram lá, tem um link clicável. No único lugar que pode se clicar no Instagram no link é lá na opção do perfil da pessoa. Então vocês entrem no link e lá tem lá o link lá para vocês clicarem e achar a live, tá ok? E eu estou sempre publicando também todos os posts que eu fiz, em todos os posts que eu fiz anunciando as lives no Instagram e no Facebook, tem lá o link para o perfil do YouTube, tá bom? É isso aí. Do torninho, então, exatamente. Estão perguntando do torninho. Do torninho foi ontem, ainda não coloquei lá do torninho, vou colocar daqui a pouco, tá bom? Então, as lives são colocadas lá depois que eu termino essa aqui. Agora eu vou lá fazer a capa da live e vou colocar lá, tá bom? Então, é por isso que não tá lá. E a do Caio, vocês podem ainda rever. A partir do momento que eu encerrar aqui, vocês podem voltar lá no perfil do Instagram, lá nas lives lá, que ela vai continuar por 24 horas aqui no Instagram, para você rever no Instagram. O Instagram também tem a opção de você passar, né? Você adiantar a live. Não quero ver esse ponto, quero adiantar mais para frente. Também tem essa opção. E aí vocês podem ver também aqui no Instagram por 24 horas, tá bom, gente? Obrigadão aí. Rapidinho, mas tem poucas pessoas, mas anunciar a live de amanhã, que eu esqueci de falar, que eu anuncio daqui a pouco. Mas vai ser muito legal, um assunto muito bom para ceramista, quem está aprendendo cerâmica, quem já faz cerâmica e quem quer achar um caminho na cerâmica. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Então vão ser 3 lives, sexta, sábado e domingo. Vão ser 3 lives com esse assunto, que é muito legal. A gente vai conversar com a Márcia, do Marte Cerâmica. Ela vai dar, mostrar para a gente um caminho de como a gente valoriza a cerâmica, como a gente, vamos dizer assim, né? Você possa vender o seu produto, apresentar o seu produto, fazer com que a cerâmica torne um produto que vai chegar no gosto das pessoas. Então vai ser uma live muito bacana, principalmente para a gente aprender a entender o nosso caminho dentro da cerâmica e a fazer com que a cerâmica se torne cada vez mais apreciada pelas pessoas e a gente possa apresentar os nossos produtos. Então vai ser o tema da live de amanhã. Eu acho que vai ser muito bacana. Quem tiver oportunidade de assistir, assista, porque vai ser um crescimento. Eu quero muito ver, porque isso muito me interessa. É uma pessoa que vai falar sobre esse assunto, tá? É isso aí. Quem está começando na cerâmica também, eu super indico, porque vai dar essa luz aí, cerâmica autoral, você criar. Então, é uma temática, a gente vai colocar agora os posts, a gente vai dividir em etapas para vocês entendendo cada temática. Então, terminando a live aqui, depois vou conversar com a Márcia e a gente vai falar, tá bom? E é isso aí, gente. Obrigado. O Instagram está encerrando aqui, tenho 20 segundos para encerrar e agradeço vocês aí de coração. E até a próxima live aí, amanhã,
Sexta, sábado e domingo tem live, tá bom? Show. Tchau, tchau. Parabéns aí, ganhador.